Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Sala Aberta. Hoje aí com a bancada completa, nossa tríade, Sabrina Jardim, Eva Oliveira. E começo sorrindo, mas vou perdendo um pouco o sorriso, e vocês vão notar isso à medida em que a gente vai desenrolar aí o nosso roteiro de hoje, que vai falar sobre um caso que mexeu bastante com o Brasil nos últimos 15 dias, que foi aí a decisão com relação à punição aí da decisão judicial envolvendo o caso Henri Borel. É isso aí, pessoal. Importante, então, nós lembrarmos que a escola ela não é um tribunal, ela não é uma delegacia, muito menos Ministério Público, mas é na escola que muitas vezes a gente percebe sinais. Então, nós vamos linkar também essa situação toda e outras que nós vamos conversar ao longo do programa com a nossa vivência escolar, sem imputar mais sobrecarga em cima dos professores, mas colocando uma consciência em nós a nível de sociedade. É isso aí. Isso gera, né, que nem a Tati falou, a gente estava brincando, agora a gente tem um momento sério, e é muito sério mesmo, né, quando fala nessa questão de violência, né, ainda mais de violência contra a criança, né, adolescentes também. E essa sensação é muito difícil, que às vezes a gente não consegue, né, fazer algo a mais do que nos é permitido dentro de uma sala de aula, né? E é muito difícil mesmo, eu me sinto até arrepiada mesmo em falar, que a gente vê que a velocidade que isso vai gerando, ninguém dá conta, né? Ninguém dá conta disso, ninguém consegue realmente dar conta, e a velocidade disso está muito grande. Todos os dias a gente vê isso, né? E é muito difícil falar sobre isso. Confesso para vocês, é muito difícil para mim mesmo falar sobre violência. E o que mais nos deixou impressionadas, assim, conversando nos bastidores durante esse período, é que depois que acontece, como ninguém viu, como ninguém relatou, como ninguém conseguiu agir, mas o fato aqui que nós vamos trazer hoje envolve justamente essa questão que a Sabrina está colocando da educação, sem que nos cause mais uma atribuição, que nós já estamos, né, até o pescoço de atribuições que não são nossas, mas que a escola, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje, é o primeiro lugar onde a criança e o adolescente geralmente vai dando os primeiros sinais. E é onde ele vai mudando o comportamento. Ainda mais nos dias de hoje, podemos dizer assim, em que os pais estão na batalha trabalhando, não estão acompanhando as crianças e os adolescentes. Então, essa carga da escola, nós vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre o Poder Judiciário e falar também sobre as instituições que, e nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para trazer a reflexão sobre. Eu, que já fui conselheira tutelar, já estive dos dois lados, sendo conselheira e um período sendo conselheira e professora. E, gente, chega um período ali em que tu fez tudo, tu aguarda o retorno de uma instituição que muitas vezes não te dá, que é o Ministério Público. E aí a escola acha que o conselho tutelar é incompetente, o conselho tutelar, por sua vez, amarrado, não consegue seguir com aquela ação, e o caso vai ficando ali no limbo. Só que o importante falar aqui é que este limbo causa casos como aconteceu, infelizmente, com o Henri Borel. Exatamente. Aí tu bem falou dessa pergunta, como ninguém viu? E talvez essa não seja a pergunta correta a se fazer nesses momentos, né? Acredito eu que, na verdade, alguém viu. Sempre alguém vê. O problema é que ver não salva vidas.
A atitude correta da gente nesse momento é fazer alguma coisa. E a gente já disse várias vezes aqui, inclusive mencionamos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigação, dever e obrigação de todo e qualquer cidadão proteger as nossas crianças. Então, um aluno que falta demais, um aluno apareceu com o olho roxo, aconteceu uma situação assim, um aluno apareceu com o olho roxo. Por que é que a professora não perguntou para o SOI? Para o SOI entrar em contato com a família, para tentar descobrir o que era, entrar em contato com outras instituições, e aí sim, um conselho tutelar, alguma coisa, e aí se vê. Porque a pessoa não aparece com o olho roxo do nada, né? Muitas vezes, tudo bem, uma briga, alguma coisa, mas enfim, tudo há de ser investigado. Eu acho que essa que é a questão. E a Eva tem dados ali para nos Tem trazer, dados. né? Dados que Sim, mostram essa questão sim. da violência. Os dados aqui mostram, né, que em 2024, que tem, gente, o Disque 100, tá? Se tu não quer ali mostrar o teu rosto, se tu, eu não vou me meter, sempre tem essas coisas, né? Só um parênteses. O pessoal do Conselho Tutelar sempre me perguntava isso. E essa é uma pergunta que o pessoal tem sempre. Não, Tati, mas fala a verdade aqui para mim. Eu liguei e tu ficou sabendo que fui eu. Gente, a gente não fica sabendo realmente, tá? Tô dizendo assim, não é um caô, não é que a gente fala assim, não, esse diz que tal é para uma denúncia anônima. A gente não fica sabendo. É anônimo Claro mesmo. que, vou ser sincero com vocês, a chefia da chefia da chefia da chefia da chefia, que é dona de um sistema, aí sim. Mas nós ali, a gente não tem acesso, então é como a Eva falou, pode usar os disques com tranquilidade e devem, inclusive devem. Devem usar. Salva né? vidas. Salva vidas, porque às vezes tu escuta, né, um movimento, tu escuta um barulho, tu escuta um grito, tu escuta alguma coisa Escuta e tu um não tiro. quer te envolver. Não quer te envolver, a gente pega o celular. Vai lá rápido, diz que 100. E foi registrado em 2024 mais de 657 mil denúncias de violações de direitos humanos. A gente está falando de direitos humanos, gente. E aumentou muito, 22,6% em relação ao ano anterior. Então, quer dizer que aumentou muito. E eu anotei uma coisa aqui também que me impressiona muito, que eu fico assim muito pensativa nessas questões. A justiça, ela sempre atua depois dos fatos. Eu fico me perguntando. Muitas vezes precisa acontecer algo para alguém se movimentar. Né? Uma coisa séria para se movimentar. Né? E também essa questão de tu não mostrar o rosto, eu sei que às vezes é difícil, né? A gente pode estar em situações, trabalho, um momento ali que, mas tu sabe o que está acontecendo, mas tenta, que nem a Sabrina falou, dá uma investigada de alguma forma ali, sabe? A gente tem relatos, assim, bem, bem sérios mesmo, né? E não é só dentro da escola, né, gurias? A gente vê onde a gente mora, no dia a dia da prédio, gente, a gente no vê, meu com prédio, lá onde eu certeza. moro. Uma vez até eu saí um pouquinho aqui do texto, uma vez eu fui para a rua mesmo, que eu ouvi uns gritos de uma criança, e eu fui para a rua mesmo, meu marido, mas não, eu vou lá ver. Aí realmente eu fui lá ver, a criança, ela é deficiente, ela tem dificuldades, né? Aí eu até me ofereci para ajudar e tal. Mas, assim, a gente não está dizendo para a gente agir reagindo, né? Mas agir Abrir de os alguma olhos, forma. pelo menos, Agir de ficar um pouco alguma mais forma. atento, Isso, né? é. E acho que caiu por terra aquele ditado antigo que dizia que briga de marido e mulher não se mete colher. Se mete, sim, se mete o Disque 100, se mete o número da brigada, se mete o número do bombeiro. Se depois a pessoa vai voltar ou não vai voltar, não importa. Faça a tua parte, denuncie naquele momento, porque essa denúncia, essa ação pode ser o que vai definir a vida ou a morte de uma pessoa, né? E outro caso, outro dado que é bem relevante é que 33 denúncias são feitas em média por hora. Então, assim, é um número assustador para uma humanidade que vem
recentemente de uma pandemia, de onde nós sentimos um medo real de morrer a cada momento, de perder um parente, descobri que isso só aumentou, e foi durante esse momento, esse período de pandemia, que pessoas aproveitaram para fazer pior ainda com crianças, como foi o caso do menino aquele lá de Imbé, né? Foi durante a pandemia, foi enquanto ele não estava indo à escola. Então, naquelas aulas assíncronas que nós tínhamos, o menino não participava, né? E aí eu digo, ok, houve de algumas escolas alguma preocupação em entrar em contato. Eu sei que de escola pública, algumas escolas, não posso ser, né, aqui, a gente tem que dizer, o que é da pessoa a gente tem que dizer, né? Então, em algumas escolas eu sei que foram atrás, fizeram busca ativa mesmo durante o auge, o pico da pandemia, para saber se realmente era um problema de, ok, não tenho internet, não tenho um celular, ou se realmente ou se a criança estava bem, saber se estava bem o aluno. No caso do Estado, assim, a gente teve uma atuação bem potente, porque, inclusive, crianças que não tinham celular, nós tivemos diversas campanhas em que nós arrecadamos celulares e o pessoal ia todo equipado, que vocês lembram, nós andávamos totalmente equipados e com aquelas roupas especiais, no caso de chegar, né, em lugares assim onde não se devia ou não se podia, mas para que chegasse os aparelhos para que eles pudessem, então, não ficar tanto tempo sem aula. Porém, é aquilo, a gente tenta acertar de um lado e muitas vezes a gente acaba perdendo de outro. Foi nessa situação que nós perdemos uma colega do Estado que eu te falei que tinha comorbidade, né, que Deus a tenha, uma mamada, enfim. E 15 dias depois a gente acabou perdendo. Ela tinha mais idade, Sim. enfim. Falecida Janete, que Deus a tenha, enfim. Mas a gente tentou. Então, no meio dessas perdas, é isso que entra que eu queria falar. O Estado tentou mesmo, teve uma atuação talvez até, como é que eu vou dizer, bem plausível nesse momento. Mas aí entra uma outra coisa, até você, não saindo do roteiro, mas já saindo um pouquinho, entra uma outra situação que eu sou bem crítica, que é a questão das parcerias. Quando nós vemos uma gestão, tá, de qualquer município fazendo parcerias com qualquer empresa, e nós não vemos essa gestão buscando parcerias, então, com o setor da saúde, que é uma coisa importantíssima, acontece isso. Professores de verdade, professor com P maiúsculo, indo para a rua, verificando se o aluno está bem, levando um celular, uma atividade, alguma coisa, quando quem sabe, não estou dizendo que esse seria o certo, mas será que um profissional de saúde não estaria mais habilitado a fazer uma busca ativa nesse sentido, a ir paramentado, com máscara, com luva, ter essa preocupação? Será que não seria o caso? Será que não seria o caso, então, de, nesse momento, a escola entrar em contato com o Conselho Tutelar organizar isso com uma equipe de saúde também? Não sei, são ideias, né? Agora já passou. Infelizmente, aí como a Tati bem falou, perdemos, então, uma colega, né? Eu sinto muito, eu não a conhecia, não era professora na época, mas foi nesse momento em que eu quis me tornar professora. Quando eu, como mãe, passei a auxiliar a professora do meu filho. Então, veja, já venho com essa vivência também de fora, venho agora com mais essa bagagenzinha que eu tenho atuando na área como professora, mas sempre com esse olhar crítico, esse olhar aberto. E é o que eu acho que a gente tem que transmitir para os nossos seguidores, é isso aí, gente. Olho aberto e a boca também, porque a gente tem que denunciar. Essa fala que tu falou foi bem importante mesmo. Olhos abertos e boca bem aberta também. E aqui também eu tenho que em 2025, crianças e adolescentes continuaram entre os grupos mais vulneráveis, tá? E foi identificado faixas etárias de educação infantil, gente, de qualquer idade. Às vezes tu vê assim, tu pensa, ai, bebezinhos.
né? Então, assim, ó, é uma coisa muito séria mesmo, essa questão da violência, essa questão de vulnerabilidade. E essa fala que tu falou também, a gente tem que ter, sim, mais psicólogos, né? Mais profissionais da área da saúde mental, como eu sempre falo. E concursados. Concursados que estudaram, que nem a gente fala, que nem eu falo sempre, cada um com a sua profissão, né? Porque para ti, assistente social, médico, psiquiatra, porque a gente sabe que tem muitas coisas sérias, gente. Famílias que estão passando por momentos seríssimos dentro de casa e não tem apoio nenhum. Não tem apoio para nada mesmo. Eu que fico mais na parte da inclusão ali, eu fico muitas vezes me perguntando, sabe? Mas este aluno, ele está aqui na escola, entrou quando? Ah, começou no jardim. Tá, ele está no jardim e esse movimento ainda continua esse? Tudo bem. A gente não está aqui criticando ninguém, mas a gente quer dar ideias, a gente quer falar que isso é uma coisa muito séria. A gente está mexendo com uma coisa séria mesmo, porque é para isso mesmo que a gente veio, né? A gente veio para falar mesmo, né? Sim, na verdade, o que falta realmente é uma integração e muito maior e muito mais bem organizada, né? Entre a saúde, assistência social e educação. Na verdade, essa tríade teria que andar juntas, assim, as melhores amigas, as best das bestes, as inseparáveis, entende? Essa tríade teria que funcionar. E o problema é que, infelizmente, não funciona ou funciona de forma muito capenga em todos os setores, né? Os 3 setores que nós estamos falando aí deixam muito a desejar. Saúde nem se fala, nem precisa falar com o público aí. A assistência social e mental e a nossa psique que precisa muito, cada vez mais, e vai necessitar cada vez mais. E eu estou sempre dizendo isso porque eu sempre digo uma coisa, há décadas atrás eu me formava, eu conseguia um emprego, eu ficava a vida inteira naquele emprego, ou eu abria um negócio, eu ficava a vida inteira naquele negócio, e eu envelhecia e eu morria. Agora, as pessoas têm 30, 40 anos, até menos, cai com mal súbito. Porque a pressão é muito grande. Não é mais assim viver, não é simples viver. Isso eu trago sempre para os alunos, eles sabem disso. Não é fácil viver hoje. É um ato de muita coragem. Muita coragem. O fato de tu levantar da cama e dizer, não, hoje eu vou encarar os desafios, eu vou encarar esse dia inteiro e ele vai ser bom e eu vou conseguir fazer as coisas com a dificuldade que tá, com a careza que tá. E a instabilidade do mundo inteiro, não é só aqui Brasil. Eu vou para o mundo, eu tenho outros problemas no restante do mundo. Agora, se essa tríade funcionasse, que é o que a Sabrina falou, nós temos que estar com os olhos abertos e a boca bem aberta, porque tem como fazer. E é esse olhar que a gente começou a ter agora. Tem como fazer. E aí, quando a gente procura a instituição que é responsável por isso, para nós tentarmos fazer com que nos ouçam, olha, a gente pensou isso, a gente tem esse projeto aqui, mas tem uma coisa, a gente não tem dinheiro. Opa! Agora tu pegou. Opa, não tem. Que a gente não traz milhões e bilhões para casar junto, né? E para assinar. E emendinha parlamentar daqui, de ali. E não tem dinheiro e outra coisa. E ninguém aqui é famosa, né? Não. Opa. Ninguém aqui é famosa. Mas tivemos recentemente, inclusive, um triste caso na cidade de Cachoeirinha, envolvendo uma estudante de 14 anos que teve um mal súbito e veio a falecer. Teve aquele primeiro atendimento na escola ali, tentaram reanimar a menina, não tiveram sucesso. Ela foi para o hospital constatar o óbito. Ok, a ambulância chegou muito rápido e tudo. A escola é particular, então é um problema que independe de classe social. Estamos tendo jovens, muito jovens, têm idade,
tendo mal súbito. E cada vez mais. Aí uns vão dizer que é uma coisa, outros vão dizer que é outra, uns vão dizer que é a depressão, outros vão dizer que é a vacina, uns vão qualquer coisa. Não importa qual é a causa, o problema é a consequência. A consequência tem sido essa, jovens tendo mal súbito. Corredor que nós tivemos também numa dessas maratonas aí de Porto Alegre, jovem, atleta, mal súbito, Exatamente. tá? No caso dessa menina ainda me chamou a atenção porque, sinceramente, em meio a diversos comentários estúpidos, grosseiros de gente sem alma, porque existe toda uma família ali, amigos que perderam essa jovem, uma pessoa comentou questionando se a escola tinha um desfibrilador. Fui pesquisar na legislação o que diz sobre isso. Não proíbe que tenha, mas também não obriga a ter. E no caso de ter um desfibrilador, seríamos nós, da equipe pedagógica, que iríamos lá tentar reanimar a menina? Vejam bem, desde da aprovação da Lei Lucas, onde nós, professores, temos que fazer um curso de primeiros socorros para desengasgar crianças e outras coisas, mas principalmente para esse motivo do engasgo, nós temos mais essa carga como professores. Então, quem disse que eu, Sabrina, num momento de desespero de ver uma criança, vou ter sucesso na hora de desengasgar essa criança? Já fiz 3 vezes o curso, tá? Mas quem disse que naquele momento eu vou ter? Aí, como a gente fala sobre parcerias, não seria mais coerente que, ao invés de nós termos uma sala disponibilizada dentro de cada escola para que uma determinada empresa que trabalha com inclusão tivesse os seus agentes ali, que muitos têm apenas o 2º grau, tá? O ensino médio, tá? Que fazem cursos com meia hora de palestra, videozinhos, essa é a formação deles para tratar com crianças de inclusão. Não seria mais coerente nós termos, então, dentro dessa sala, uma enfermeira formada, concursada, mais 2, enfermeiro ou enfermeiro, tá, gente? Mais 2 técnicos de enfermagem, que nos dariam o suporte quando uma criança viesse a passar mal, que teria essa capacidade, essa habilidade de ter o sangue frio e agir da forma correta, no momento correto, porque 1 segundo faz diferença, né? Nos passeios escolares, se eu vou cuidar de 30 crianças, e se uma engasgar, eu vou ter que fazer uma manobra. Será que eu estou apta a isso? Será que essa responsabilidade tem que ser do professor que foi lá e se formou em pedagogia? O que vocês quiserem saber sobre pedagogia, o que vocês quiserem saber sobre ensino, eu ensino. Agora, sobre saúde, já são outros 500. A gente fica... É difícil. É difícil. E fora a tríade que eu estava falando, tem um outro camarada que precisa urgentemente sofrer modificações, que é o judiciário. E eu, pessoal, posso falar aqui de forma legítima sobre isso, porque eu trabalho com desembargador há 20 anos e ele tem dito para mim: o direito não me representa mais, e se fosse hoje eu não faria concurso. Porque simplesmente a Constituição colocaram no lixo, não se respeita mais nada, se inventa de tudo, conforme o lado, ou seja, as leis praticamente elas não existem mais, elas são maleáveis. E enquanto as leis forem maleáveis, enquanto não tiver uma reforma, que é o que o pessoal evita a todo custo pelo trabalho que vai dar, pelos desentendimentos, pelas parcerias que vão se desfazer, tem muita coisa que envolve o judiciário, inclusive muita grana. São decisões importantes. Só que o nosso país, vocês vejam, essa semana, por exemplo, coisa que envolve educação, vocês viram que entraram com a emenda querendo que agora a penalidade seja a partir dos 16 anos.
O jovem, então, tratado, né? Ele deixa de cometer ali a infração, agora ele vai ser julgado se isso passar, se isso acontecer. Como um crime. Como um crime. Mas aí eu pergunto, nós vamos inchar mais o sistema prisional, que está mais do que provado que é a pós-graduação do crime, com mais esses adolescentes. E aí entra o que a Sabrina falou, e a prevenção. Uhum. Eu não tenho como atuar antes de chegar lá nesse sistema prisional. E aí começa essas questões. Assim como eu estava conversando hoje com a Sabrina, eu estava dizendo, e vou dizer aqui, eu vou falar mais sobre isso no outro vídeo, que é o seguinte, em que momento que eu falei para a Sabrina que a gente tem que ter uma reverência, porque é um secretário, porque é um vereador, porque é um deputado. Meus amigos, vocês estão a nosso serviço. A nosso serviço, não eu ao serviço de vocês, não a Eva, não a Sabrina, não a nossa equipe aqui. Uhum. Então, ontem eu falei para a Sabrina, via televisão, tu começa a ver aquele horário eleitoral. E ali tá as pautas, e ali tá bonito de ver, né? Muito. E ali tá engravatado, engomado, e eu vou fazer. Tirando foto. Eu vou realizar, porque eu sou daqui do Rio Grande. Eu estudei, eu sou competente para estar aqui porque eu estudei, eu me formei. Estou no meio, eu convivo, Gente. eu entro dentro de uma sala de aula, eu entro dentro de uma comunidade. E a população, pessoal, quando precisa conversar, que é o que eu falei para a Sabrina, me tapo de nojo, porque nem um retorno muitas vezes dão. Que história é essa, pessoal? Em que horário o povo dormiu? Em que hora nós dormimos? Que a gente consegue quase que tratar, nem vou falar. Endeusar. Endeusar, enfim. Se estão a nosso serviço. Estão a nosso serviço porque querem. Vão lá atrás do voto. E em que momento nós começamos a votar em qualquer pessoa? Porque é isso que está acontecendo. É resultado da nossa urna. Porque a gente ainda não conhece assim, uma fraude tão grande que seja tudo mesmo roubado. Eu até me nego a acreditar. Então, alguma coisa da urna é verdadeira. Então, assim, gente, acorda, pelo amor de Deus, 2026, eleições de novo. Até quando? Eu vou lá e coloco alguém que não tem um preparo, que não tem um estudo e que quer assinar ainda na minha área da educação. Que quer mandar na minha área da educação. Que não conhece a nossa sala de aula, o nosso aluno, a nossa comunidade. Que chega lá e quer modificar toda uma comunidade. Ou quer colocar tudo no mesmo saco. Porque a escola lá da Restinga não é a mesma escola da Santa Rosa. Não. Que não é a mesma escola da Protásio Alves. Mas, gente, nós estamos colocando esse tipo de pessoal lá, desculpe. Esse pessoal que entra lá, que não estudou para estar num cargo público, que eu já acho um absurdo, tá? Eu, para dar aula para o 5º ano, formada, formada, pós-graduada e todos os outros cursos aí que a gente vem fazendo, tantos colegas meus com mestrado, doutorado, dando aula no ensino fundamental. E nós temos um presidente do Brasil que tem o 4º ano do ensino fundamental. Bom, aí a gente já vê qual é que é a do Brasil. Mas, enfim, voltando inclusive na situação do judiciário, que precisa julgar conforme a legislação, nós já temos uma legislação, conforme as provas, e temos equipes técnicas aí que trazem as provas, e principalmente princípios jurídicos. Não é como no caso do Henri Borel, que a juíza magistrada foi lá e veio com uma ideologia, veio imputar misoginia, tá? De uma mãe que estava ali para proteger o seu filho. De uma mãe que chegou que fez escova no cabelo antes de ir para o velório. Só isso, para mim, já é uma prova mais do que suficiente de que ela é a genitora, ela não é a mãe. Porque mãe não é isso.
Uma sociedade que vem com ideologia dizer que mãe é qualquer um é uma sociedade doente. Eu lutei por muito, muito tempo para ter o meu filho. Eu lutei por muito, muito tempo pelo meu útero, pela saúde do meu útero. Então eu vou dizer até o fim que eu sou mãe, eu não sou a mulher que gesta. Eu não sou a pessoa que gesta como querem colocar. Eu sou mãe, eu sou mulher. E para ser mulher tem que ser assim, ó, como eu, útero. Olha, essa tua fala agora me deixou sem fala. Porque tudo que tu falou, assim, olha, é impressionante a realidade das coisas que realmente, às vezes, a gente olha e pensa, é verdade isso? É verdade que eu escutei isso? É verdade que eu vi isso? A Tati falou ali a questão da escola, né? Aí eu fiquei pensando, eles acham que educação é só nota. É só número. Educação, se tu falar em educação, a pessoa, a educação é de escola, é nota, não é proteção, não é educação de ser educado, de ser gentil. Que nem lá na escola onde eu estou agora, tem um professor que é muito. Eu adoro quando ele fala, que ele assim, vai sentar do meu lado, tu senta com gentileza. Tu vai comer, tu come com gentileza. E, gente, e eu tô falando de alunos de inclusão, que eles sentam e dizem assim, ó, faz gentileza. Faz gentileza. Eles dizem, faz gentileza. Então, assim, ó, é uma coisa que eu também não sei se às vezes o que é isso, se é uma cultura, ou se a gente tá perdido mesmo, sabe, Tati? Totalmente perdido. Ou se, às vezes eu até penso assim, será que eu estou em outro mundo? Será que eu saí de uma nave e pá, fiquei no mundo. Porque às vezes tu ouve cada coisa. Quando essa juíza falou sobre o caso do menino, gente, eu juro para vocês, eu fiquei chocada. Eu parei o que eu estava fazendo, fiquei na TV assim. E meu marido e minha filha, que foi, mãe? Eu não estava acreditando, gente, na fala daquela pessoa que estudou, que tem doutorado, que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Sabe? Então, assim, ó, é complicado. Lavagem cerebral. Aham. É o que Tu imagina, é, se é complicado para nós que somos adultos. Imagina para uma criança. Imagina. Não tem, gente, não tem o que dizer. É que é uma cultura da frieza e da insensibilidade. A falta de humanidade é muito grande. E essa cultura é mundial, Eva. Falta de humanidade. Infelizmente, porque se nós formos olhar para as guerras, elas continuam lá, existindo da mesma maneira. A fome continua existindo lá, em todos os lugares, e não, as pessoas não. Né? Tá lá, né? Muitas vezes, eu já falei essa história aqui para vocês, tá lá. Que muitas vezes a minha filha me desconcertou com situações de nós passarmos na rua e ela vê alguém de rua ali, agora ela até parou com isso, mas antes, coitada, essa pessoa tá aí. E eu muitas vezes, minha filha, vamos que hoje eu não tenho nada. E eu me questionar, nossa, que loucura, né? Eu deixo a pessoa ali, ela tá tirada na rua. Claro que tem outras questões aí por trás que eu não vou entrar. Mas eu digo assim, no cerne, na coisa, questão humana. Humana, do enxergar, entende? Né? Exatamente. O olhar no olho. Eu passo ali. E aí ela diz assim, é uma pena, né? A gente se acostumou com isso, se acostuma. Nossa, eu fico assim, ela é tão novinha, né? Essa a gente palavra acostuma. É aí que a gente tem que ver o que a gente faz na urna. Porque é aí que a gente vai conseguir, através das políticas públicas, mudar esse tipo de situação. Exato. E não se acostumar. Esse costume é ruim. Essa palavra agora foi forte. É ruim. Eu sinto assim, sentia mal, assim, e me sinto quando ela vem, mas enfim, né? Então, pessoal, tem uma realidade também que não aparece lá nos índices da educação. E nós, que somos professoras e ensinamos não só o português, não só a matemática, não só as ciências, não só a questão da inclusão, a questão da gentileza, a questão de como se educar, como se ACA, eu digo, né? Porque o professor entra até nisso. A gente tem essa questão de mediar conflito.
perceber qualquer alteração. Vejam o que aconteceu comigo, exemplo prático de saúde. Um aluno meu, Sora, não estou enxergando. Não, mas calma, vamos ver isso, tu vai ter que ir no SOI. Fiz um encaminhamento para ele no SOI. Porque eu estava falando antes para eles que muitas vezes eles são sozinhos na vida, que eles vão ter que se acostumar com isso. E que essa é a dureza. Fazer o quê? Tá ali, tá na sala de aula, mas não tem ninguém por eles. Que é uma pena. Então, eu estou sempre tentando desmistificar essa coisa da família, da margarina, do casal perfeito, da família perfeita. Porque isso na sociedade dói. E aí, nessa fase deles, vem o bullying, né? Exatamente. A fase essa da adolescência, dos que eu dou aula, é nessa fase que vem aquele bullying pesado. Mas eu não sou pertencente. Mas se a minha família é assim, eu não... Então eu não tenho tanto valor. Não, tenho o mesmo valor, cara. E na outra família ele tem problema também. Então eu tô sempre chamando essa questão para eles. E ele se sentiu à vontade para perguntar como é que eu faço se eu não tenho ninguém para ir atrás disso. E na nossa também tem, né, entende? É. Eu não tenho ninguém. Tá. E aí o que ocorreu? Ele levou o papelzinho, levou pro SOI. Sora, me deram um encaminhamento, eu vou no posto. Gente, a felicidade que eu fiquei essa semana, quando eu olhei, fulano, tu tá de óculos. Sora, tô de óculos e tô enxergando. Obrigada. Por uma graça de Deus, eu sei que não é com todos que acontece isso na saúde, não é tão rápido assim. Mas no caso dele, por uma sorte, deve ter encaixado as coisas de levar o encaminhamento, ir no oftalmo, o oftalmo tá lá, enfim. E aí ele tava de óculos. Isso é o que é necessário para nós dentro dessa tríade. Sora, eu estou ansioso, eu não estou me sentindo bem. Caminhamento, como a Sabrina falou, uma equipe. Vamos ver o que esse cara tem. Ele está com ansiedade, ele tem que passar por um psicólogo. Ele vai ter que passar rapidamente para isso, porque isso evita outras coisas. Evita, inclusive, a evasão da escola, meus cidadãos e cidadãs do mundo inteiro. Porque se o cara não enxerga, se o cara está com fome, se ele não tem o material, ele não vai ter vontade de estar ali. E outra, não vai permanecer muito tempo. Porque os próprios colegas vão taxar ele. Até que ele não vai aguentar a pressão, que nós adultos temos outros tipos de pressões. E a gente sabe o que é uma pressão. Só que esse carinha que está na adolescência, ele também já tem uma pressão. Ele tem uma pressão do pertencimento, ele tem uma pressão de quem eu sou no mundo. E às vezes ele não sabe quem ele é ainda, ele não tem orientação para isso. Então ele absorve o quê? Aquele lado negativo da coisa. Não sou ninguém mesmo, não tenho ninguém, olha aí, eu sou. E é isso que a gente precisa mudar na mentalidade do jovem. Só que nós que estamos aqui, por exemplo, temos projetos nesse sentido. E, infelizmente, muitas vezes não conseguimos pôr em prática esse tipo de coisa, porque requer desacomodar, requer investir, requer um trabalho 2, 3 vezes maior, mas também com nível de qualidade e de melhoria para essa população. E aí não digo não só para o aluno, no caso, porque quando tu melhora o aluno, tu melhora na família desse aluno. E esse aluno, muitas vezes, ele vai puxar a família dele, porque ele começa a fazer observação, que é outra coisa que eu digo. Cara, muitas vezes na tua casa vai ser o espelho ao contrário. Tu vai ver o que tu não quer e tu vai selecionar. E eu converso com eles isso abertamente, porque eu falo, eu tenho um trauma, porque a minha mãe me teve muito jovem, a minha mãe bebia muito. Eu sempre falo isso para eles. Eu tive casos da minha mãe ali em situações me empurrar, eu caí no chão, ser agressiva. E de eu dizer para eles assim, eu sempre bebi, a Sora bebe socialmente. Dificilmente tive aquelas questões ali na adolescência, mas aquelas de aprendizagem mesmo. Tu toma um porre de vinho e tu nunca mais quer beber daquele jeito, porque tu não consegue levantar no outro dia, né? Essas questões aí todas vivência que tu tem que passar. Tem que ter aquela bebida didática. Isso, tem que ter aquela trajetória Pedagógica. pedagógica, que daí tu aprende. Mas eu disse para eles,
Cara, é um trauma que eu tenho. Em função disso. Então, assim, ó, cada um de vocês tem que aprender a detectar. E aí outro aluno estava conversando comigo, pô, meu pai grita muito, Sori, e quando eu falo para ele que eu tô cansado, ele já me cobre, diz, tá cansado do quê? Pô, tu só estuda. E papai vai fazer isso. Sora, sabe o que eu tô fazendo agora? Ele pergunta o que eu tenho, eu digo, eu não tenho nada. E eu vou guardando aquilo para mim, mas aquilo ali tá me dando uma... Digo, cara, tu vai ter que procurar um atendimento. Tu tá guardando tudo para ti. E cadê o atendimento, Tati? Mas aí, Sora, se eu falar, ele vai me xingar. Então, entende, pessoal? Mãe, pai, responsável, os próprios alunos aí, a nossa galera que assiste, os pequenos da Sabrina que assistem, os da inclusão com suas famílias que assistem a Eva, galera da equipe, galera... Gente, vamos acordar que não tá legal, não tá bacana. Não tá. E a gente traz casos aqui, como a gente vai continuar falando dessa identificação que a gente faz, porque a escola continua sendo o lugar onde vocês levam essas crianças desde pititinha até o ensino médio. Vocês não largam o osso. Se fosse tão ruim assim, as escolas não estariam todos os dias lá, a gente está lá levando, inclusive eu, inclusive a Sabrina, e a Eva já passou por isso. Por que a gente leva? Tem que acreditar, mas para a coisa dar certo tem que regar. Tu tem que investir. Tu é obrigado a investir. E a escola é uma instituição, pessoal, que precisa de investimento, precisa regar para ela voltar a florir. Porque a escola, se vocês chegarem mais de perto lá, tadinho de nós que estamos vivendo todos, inclusive os seus filhos, parece um manicômio. Desculpa a franqueza, mas a gente vive... O nosso dia a dia parece um manicômio por questões aí mal organizadas, por uma falta de ter quem nos escute para que a gente possa organizar melhor, enquanto as pessoas ficam delegando e assinando coisas na nossa área sem entender nada de nada. É o professor como sentinela social, né? E cadê Bem os botado, projetos, né? Não, aí vem um projetinho ou Cadê os outro projetos? de uma pessoa que não tem a menor ideia do que acontece dentro da escola e cria um projetinho ou outro, e esses são os projetos que são aprovados, né? Que recebe uma emendinha aqui, uma emendinha ali, uma injeçãozinha de dinheiro aqui, um espacinho público ali, né? Porque daí já me causa o quê? Opa, foto para uma assinatura... Vamos lá, botar nosso terninho, tirar o terninho do armário. O terninho deles nunca deve cheirar a naftalina, né? Agora, o nosso que está aqui, guardadinho, projeto sério para educação, para saúde mental e mais do corpo e tudo, do professor, para a saúde do aluno também. Temos 2 projetos aí, nem as horas. E aí, quando a gente fala de DEB... avaliações e desempenho, não aparece o trabalho invisível que a gente realiza nesse dia a dia, que eu acabei de explicar agora, por nós educadores. Agora, sem esse nosso trabalho, a educação sequer existiria. E que DEB, amiga, que DEB? Tu tá falando daquele que vai pegar os resultados de uma prova onde... Por exemplo, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º ano, aluno não alfabetizado. O professor vai ler a prova, o aplicador vai ler a prova para que a criança, o adolescente consiga fazer a prova. Aí ele vai ter uma notinha, porque teoricamente no papel está dizendo que ele sim interpretou aquela questão, mas quem fez aquela interpretação foi um terceiro. Então, que DEB é esse? Que números são esses? Que escola é essa? Não é a escola onde eu trabalho. Não é a escola onde a Tati trabalha, nem onde a Eva trabalha. Porque na nossa escola nós temos professores todos os dias ensinando. Essa é a escola que querem vender para ti aí em casa. Essa é a escola que querem vender. Essa é a escola do Instagram. A escola do Instagram é essa aí. Não é a nossa. A nossa, a gente tá lá peleando todo dia, tentando alfabetizar no 9º ano um jovem. No Instagram tá lá bonitos, números maravilhosos. E palmas para quem tá lá, ó, com seu terninho sem cheiro de naftalina. Porque o nosso tá aqui guardado.
Eu amei a escola no Instagram. É. Tu viu? Não, e Eu estou bem batizado. Vim de Escola no Wolverine Instagram. hoje. não, e vocês falando tudo isso e eu aqui já com a cabeça a mil pensando várias coisas, né? Além de tudo isso, o que acontece? Tu tá ali presente, que nem tu falou ali, ó, negócio de, ler pro aluno. Tá, mas tu vai ler a prova pro aluno? A prova nem adaptada, tá? Em primeiro lugar. Nem adaptada. Daí eu passei a maior vergonha, vou confessar aqui, não vou dizer nome de ninguém, não vou dizer nada, não, né? Não preciso chamar minha amiga Naita. O que acontece? Eu cheguei na maior inocência, tava a pessoa lá com a prova, vou aplicar a prova. Ninguém sai da sala, ninguém sei o quê. Aí eu peguei na minha maior inocência e fui lá, olha, eu tenho tantos alunos de inclusão e as provas adaptadas. A pessoa na hora levou um susto. Mas que prova adaptada? Mas o que é isso? Adaptado do quê? E eu, não, é que eu trabalho com a inclusão. Não, só assina aqui. Só assina aqui. É tu que vai ler, tu que vai assinar, é tu que vai ajudar. Não, então Tu que só, faz. tu só assina o teu nome aqui. E eu assino, né? No final do ano vai lá e pega o diploma também, porque foi tu que fez, tu Aí eu passou. assinei só assinei, mas a preocupação daquela pessoa que foi lá aplicar a prova é que eu tinha que assinar aquele papel. Não era preocupação que uma prova estava adaptada. Gente, uma prova adaptada deveria vir da onde? Da onde que o exemplo deveria vir da onde? Então, Tati e Sabrina, é como eu falo, às vezes a gente tem que, olha, ficar ali, ó, firme, forte, dar um sorrisinho, pegar. Mas isso não é problema, sabe? porque estamos fazendo formações continuadas, todos os professores, estamos tendo existe uma escola de formação para formação continuada do professor. Nós que já somos formados, que temos pós, mestrado, doutorado, vamos fazer agora formações continuadas. E viva a educação! Tá, mas viva a revolução. Viva a escola do Instagram. Viva a escolinha do Viva a Instagram. escola Mas do agora, entrando já nessa vibe aí, tem coisa que a gente pensa, eu tô que nem o meu pastor da igreja. Falo, não falo, falo, não falo. Porque, gente, a gente é muito sério, gente. Olha meu papel até que eu aqui. É uma coisa muito séria, sabe? Eu na área da educação inclusiva, é que eu fico, às vezes, assim, ó, de boca aberta mesmo, sabe? Calma, temos 4 camis agora. É isso? 4 camis. Calma. Calma que vai dar Adaptado, tudo vai certo. dar tudo adaptado. Eu vou fazer que nem eu faço com meus alunos, que às vezes, né, ali, eles dizem, Sora, escrevi certo. Eu não posso dar resposta, né? Então, eles já me conhecem. Aí eu só faço as caretas, né? Agora tu fala o cami aí, tu faz coisa, Já tenho camis. 4 camis novos, maravilhosos. Tem até aqueles tapetinho tatame colorido, bem bonito. Tem cestas, né, nas paredes para botar os brinquedos. Tem blocos. brincadoteca. Tem blocos. Blocos. E outra Jogos. coisa. Não, para tudo Jogos. que vocês não sabem da melhor. Agora tem a troca de figurinhas da Copa. Olha olha uma coisa que difundiu, né? Que vocês não Desde sabem. o alto escalão, Vocês não exatamente. sabem. Inclusão, então, é isso aí. O que... Tu não viu? Estamos Não, todos gente. incluídos na Copa. Não, vocês não viram. Mini crack. Vocês não viram no Insta uma pessoa muito famosa fazendo trocas de figurinhas com os alunos. Eu tava dando aula. Ai, sério, que tu não... Planejando Amiga, aula. então eu vou ter que te mandar, tá? Esse vídeo, tá? E Que tô é rouca porque me maravilhoso. doei na gincana. Esse vídeo, inclusive, tinha que ir para uma formação. Inclusive, esse vídeo tinha que aparecer numa formação. Porque muito interessante essa questão da lógica, da troca das figurinhas com a educação inclusiva, com a educação do dia a dia, essa integração social. Mas tinha alguém da empresa de inclusão auxiliando para que essas figurinhas fossem coladas nessas devidas páginas? Olha, mas agora tu me veio na mente um fato que aconteceu. Teve um aluno lá que veio para mim, feliz da vida, que ele deixou de comprar lanche
tá? Para comprar as figurinhas. Ele deixou de comprar lanche. Só que o coitadinho, não sei se a gente usa esse termo, né? Porque a gente está falando várias coisas aqui. Ele não conseguiu colar certo, ele colou errado. Ele ficou num desespero tão grande, gente, que ele colou aquelas figurinhas erradas, porque ele tem uma certa necessidade de leitura, de saber os números corretos, até de saber a cor da bandeira mesmo, do Brasil, de qual é o país. E ele colou errado. Ele entrou num desespero tão grande que eu parei, Eva, tá? Eu tô falando Eva. Eu perdi meus minutos de intervalo para poder. Eu fiz umas etiquetas para ele poder se organizar, porque ele ficou em desespero. Mas é que isso foi postado no Instagram, que isso faz parte da educação, entendeu? Essa questão de troca de figurinha. E me diz uma coisa, Evinha. E foi postado também que vai ser dado esses álbuns? Não. Que me consta, eles não são muito baratos. Não, e aí são tu tem que caríssimos. comprar Mas eu tô falando. as figurinhas. Um aluno veio me deixou de comer. Deixou de comprar o lanche dele para ter as figurinhas. Mas eram crianças da escola pública, então, que estavam com esse álbum. Sim, são crianças de escola. E daí tu para pensar. Será que eles viram esse mesmo vídeo que eu vi? Pois então, será que isso é um bom exemplo? Eu me pergunto. Porque nós, professores, somos tão questionados, né? Não, tá. E aí é que eu tô dizendo. E aí que eu tô dizendo. Parou esse negócio de nós não questionarmos aqui. Exatamente. Estão a nosso serviço. E aí é governador, é prefeito, são secretários, são vereadores, são deputados. E digo mais, amanhã depois eu tô aí do lado de vocês. E vou aceitar, muito bem aceitadas as críticas quando vierem. E vou atender as pessoas que têm que ser atendidas. Porque eu não tô aqui para fazer brincadeira, eu tô aqui para trabalhar. E infelizmente o nosso quadro final vai entrar com questões assim que faltou proteger essas crianças e por isso o programa entrou nesse cerne do Henri Borel. Só que vocês vejam, sobre tudo que nós falamos aqui, envolve essa prevenção da educação que está esse limbo aqui que a gente falou hoje. E vocês ouviram, Sabrina falando, Eva falando, eu falando. Ou seja, tá bonito só no Instagram mesmo. Vamos combinar. Lindo. Vamos combinar, por isso que eu adorei a escola do Instagram. E vai ficar isso aí agora. Que tá bonito só lá. Aqui nós estamos lidando com o dia a dia, com realidade. E é isso que eu digo para os alunos e vou dizer para as famílias de vocês. Parem com o Instagram. Vamos encarar nosso dia a dia, a nossa realidade que não tá muito boa. E na nossa área, menos ainda. Chegar de dar moral aí para quem quer virar digital influencer, né? Então, a nosso trabalho, a nosso, né, tem que estar ao nosso dispor. Né? Eu quero mais projetos de verdade. Se tiverem dificuldade em pensar, temos aqui professores, não precisa ser nós, temos na escola, na rede toda, tá? Professores aí gabaritados, muito bem gabaritados para isso. Chega de social media, não precisamos disso. Não queremos ver. Falta dançar a dancinha do TikTok, né? É só o que me falta. E a gente não quer isso. Eu quero alguém que brigue por mim, que seja a voz de uma massa. Não é massa de manobra, não é massa de gente que está querendo ideologia. Chega de pegar e crucificar o professor, porque não é essa a realidade que eu vejo. Eu não vejo militância ferrenha dentro das escolas. Eu vejo um grande grupo de professores desvalorizados, desacreditados e mudos, porque a gente não tem voz e a gente não tem quem represente, quem fale por nós. A gente tem quem poste por nós, quem peça like por nós. Lacrou. Não, agora... Ó, beijinho no ombro. Agora, exatamente, eu ia até... Olha, até ia fazer isso, ó. Beijinho no ombro. É, a tia mostrou a idade que tem, beijinho no ombro. Gente, e aproveitando o que a professora Sabrina falou,
Sabrina aí, que é mãe, que é apresentadora, que é professora, que tem uma vivência toda nessa questão de diária, nada a mudar. Corte Tramontina. Totalmente Tramontina. Ah, Nós estamos tendo aí no município de Porto Alegre uma outra notícia que eu fiquei muito triste e estou, inclusive, divulgando. Até conversei com a Sabrina antes, ela também me apoiou. Com relação, pessoal, aos funcionários da biblioteca. sim. Nós não podemos estar citando nomes aqui, vocês vejam que a gente fala sempre de formas que, para não precisar estar toda hora acionando, né, um judiciário, que não precisamos disso, mimimi, mamamó, enfim. Nós queremos aqui uma reflexão e trazermos luz aí a essas questões que estão acontecendo. E nós ficamos sabendo recentemente que o pessoal da biblioteca, além de não ter a AF, ok, eles já tinham, mesmo massacrados, tristes, aceitado. Que é o dia de planejamento. Exatamente. Só que agora veio mais uma. Eles não terão recesso. Sem fundamento nenhum. O que eles vão ficar fazendo? Tirando pó dos Tirando o livros. pó dos livros, catalogando o livro que já está catalogado, Isso. tirando o pó de onde já não tem pó. Isso aí. Então, nós estamos muito tristes, gente, chateados com este massacre que estão fazendo de querer, por nada, nos deixar de castigo dentro de uma escola. Esse é o fato, gente. É por nada. É sem fundamento. Então fica aqui, assim, ó, das pessoas têm que entrar no judiciário para ver os seus direitos que estão ali, que é direito. É direito. Entendeu? Então, sem a AF já estava difícil, agora sem recesso, ou seja... Então, só para deixar bem claro para vocês, a função de uma professora formada e concursada dentro de uma biblioteca, o que será que uma professora dentro de uma biblioteca faz? Sim, ela planeja as aulas, porque todos os dias ela recebe a cada período uma turma. Ela planeja, ela cria projetos. Diversos. Ela não está tendo tempo de planejar, então que horas ela planeja? Ela não tem tempo dentro da escola lá para planejar. Ela é concursada. Ela entrou com seus direitos e está perdendo esses direitos. E é assim, na mão grande que está acontecendo. Estão roubando os direitos. É aí que eu digo que uma pessoa que não é formada para isso, não pode responder por nós. Não pode dizer que dentro de uma biblioteca nós temos uma bibliotecária. Alguém que cursou biblioteconomia, sei lá como é que chama essa palavra aí, que agora me deu até um... Não, nós temos uma professora, ou diária, ou pedagoga, trabalhando e atuando lá, que prestou o concurso. Não é palhaçada o nosso dia de AF. Até porque, pasmem, um dia de AF por semana não é o suficiente para planejar. Até porque, como vocês bem sabem, professor não dá aula só de português e matemática. Professor media conflitos. Professor enxerga além das entrelinhas. Professor olha na nuance do aluno. Psicóloga. Professor é psicólogo, é assistente social. Professor tem que aprender a usar desfibrilador a todo custo agora. É tudo nas costas do professor. E a professora da biblioteca também. E outra, e tem que saber outras línguas também, né? Tu sabe, né? Que agora tem que saber outras línguas também. Não, nós já temos que aprender, nós já deveríamos estar. Então que na escola de formação, ó a ideia genial de uma professora aqui, escola de formação, que tal aprender o crioulo? Eu tava aprendendo. Porque nós atuamos, nós temos mais de 100 alunos. Eu tava aprendendo. 148, se eu não me engano, não quero dizer o número errado, mas 60 e alguma coisa lá, venezuelanos e haitianos. Ah, mas o Brasil é essa pátria mãe que acolhe, que abre os braços. Mas que tipo de mãe é essa? É a mãe do Henri Borel? É a mãe daí. É a mãe que acolhe de qualquer jeito? É a mãe que só quer o Jairinho? Não, a gente tem que ser mãe, mãe de verdade. Mãe mulher, mãe que protege, mãe que fala a mesma língua que o filho. Quer aprender? Consulta a professora, as professoras. Daí aprende.
Mas essa parte da linguagem eu falei, porque lá tem alunos que ficam assim, basta, como é que tu sabe essas palavras em crioulo, gente? A gente Nós, se vira. A gente tem que se virar. A gente tem que aprender a se virar. Aparece lá uma aluna, tem um caso lá, que ela veio da Venezuela, faz 3 meses. Ela não entende português direito. Ela não é da CIR, ela não é aluna, né, que tem o diagnóstico, né? O famoso diagnóstico. O alto. O que acontece? Gente, eu converso com ela todo dia. Eu vou lá e pergunto como é que ela tá, como é que foi, como é que tá. Porque é que nem tu falou, é a pátria amada Brasil. Ah, nossa pátria mãe. Então, Brasil né, é uma tu mãe canta, de braços abertos. tu canta aquele hino, Mas a mão vem no aqui peito. que onde come um, come todos. E aí, como é que esse tipo de fica? mãe. Sabe? Então, assim, ó, é muita coisa mesmo, gente. É conversa para muita coisa. Eu recebi, eu tô rindo, não é de rir, mas eu recebi essa semana uma aluna, agora, há poucos dias. Gente, ela não fala nada de português, nada. Sim, e aí, Aí Tati? chegam lá, me apresentam a aluna, a fulana aqui, fulana sentou. Tentei de tudo, eu tentando fazer mímica, os alunos daí fazendo bullying comigo. Eu digo, gente, que situação, eu querendo dar um acolhimento, né? Querendo ser. Enfim, fico sensibilizada, aquilo me aborrece. Eu digo, como é que eu posso estar com alguém aqui dentro que não está interagindo comigo, que não está acompanhando, que não está entendendo nada? E aí pedi, pelo amor de Deus, que trocasse para uma turma onde tivesse outra aluna. Não dá para fazer agora e tal. Gente, eu fui obrigada a interromper a aula do meu colega para pedir alguém para me ajudar, porque eu não ia conseguir dar aula com aquela pessoa ali por nada. Que é aquilo que eu digo para eles, gente, se vocês estão aqui de manhã, vamos mediar as coisas, vamos brincar um pouco, vamos tornar interessante, vamos estudar, vamos fazer, vamos acontecer. Porque senão é perda de tempo para mim e para vocês. Né? Então a gente entra nessa. E aí, nas escolas onde tem projetos que trabalham com esse tipo de coisa, não precisa mais agora. Do nada. Mas escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Existem pessoas que não aceitam críticas. Então, esses assuntos polêmicos, sim, que nós estamos levantando aqui a nível de educação, ainda vai acontecer de nos tirarem a nossa AF para que a gente vá aprender crioulo, aprender o espanhol, tá? Ainda vai acontecer. Ao invés de pensar isso como forma de punição. Ah, bonitas, vocês querem? Então toma o que te mandaram. Estaremos lá, nós. Quer recesso? Pra quê? Pra descansar do quê? Vai aprender crioulo? Não. Com um prédio com 11 andares à disposição, cheio de sala, prédio público, nosso. Estou reclamando porque é meu também. É nosso. Tá? É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Tá? Prédio é nosso. público lá com 11 andares, cheio de salas. Não poderiam haver formações de verdade? Agora eu vou discutir o português. Eu tive que ir numa formação para discutir o português. É sério isso? Gente, eu já sou formada. Eu busco essas informações. Eu tô atualizada, eu vivo 2026. Eu estou atualizada. Eu não preciso aprender para incluir os meus alunos. E te digo mais, eu incluo muito mais. Porque eu ensino eles a lerem a própria prova para que eles possam fazer as próprias questões. Eu não leio por eles. Não é essa a inclusão. Então, não me ensinem o português. Eu não preciso aprender isso. Eu trato os meus alunos de igual para igual. Eu tento aprender a língua deles. Eu tento fazer com que eles aprendam a nossa. Entendeu? Então, assim, só vou deixar registrado isso, dessa questão aí, porque vá que alguém se ofenda,
Porque a gente não pode reclamar, Ah, a gente não não pode. pode Não. reivindicar, Não, a gente professora. não pode analisar, Professor não só pode. reclama, Não pode. né? Então, só para pode. que, se caso aconteça, Aham. a gente busca esse episódio e diz, olha lá, a Sabrina falou, a Tatiana falou, a Eva falou. Nós falamos. Vai acontecer ainda isso como forma de retaliação. Tu não pode reclamar e nem saber dos direitos. Mas esses Tá? dias estão contados porque a gente vai ter gente lá representando. Mas se- Gente da categoria. Mas com certeza. Em breve, gente Em da breve, categoria. com certeza. E gente que sim, fala. Aí vai parar um pouco esse mimimi. E gente que fala. gente que tem peito Gente que para não isso. sacadela. E Não, outra sacanagem. coisa. Que nem. Olha, eu tenho que pensar o que eu falo, porque às vezes a cabeça da gente fica com vontade de falar umas coisas mesmo. Olha. Mas, Não, amiga. olha, Vamos, E manter, tem- vamos ficar no salto, deixa. Aguarde. olha. Deixa estar. Deixa estar. E é o que tu falou. Não adianta, gente. Vai vir gente no português certo, meter o pau. Vai vir gente reclamar, vai vir gente falar, vai vir gente dizer que a gente não sabe o que está falando. Vai vir gente Vai vir falar, criticar, vão lá, dão uma espiadinha, olha um pouquinho e se critica lá. Mas, gente, não me importa. Como eu digo, Eva, faço o meu melhor, vou continuar fazendo, vou continuar olhando com meus olhos, vou continuar olhando com os olhos e abrindo a minha boca, que já não para nunca mesmo, né? Minha boca já não para. Então, minha filha, agora que não vai parar. Então, assim, ó, ai, não sei o quê, tudo ela sabe. Ai, ela sabe, ela parece uma IA, sou mesmo. Sou uma IA. Mas também bota Sou a porta mesmo. do desesperado para Sou. trabalhar com a gente. Sou a IA mesmo, sou a IA, pesquiso mesmo, que nem a Sabrina falou. Estuda. Não sei tal coisa, eu vou lá, gente, pesquiso. Gente, Tá no não teu lugar de fala pelo direito do diploma que tu conquistou. falo. Então, é isso, gente. Entendeu? Eu acho que assim, ó. E a gente tá falando várias coisas aqui seríssimas. E às vezes a gente ri para descontrair um pouco. Mas o caso, gente, é sério. Vou bater a minha mão de novo aqui. É sério. Tem projetos sérios para ser feito, não está sendo feito. Tem coisas grandes para vir, não está acontecendo. Então, assim, ó, a realidade tá muito ruim mesmo. E no caso, eu acho que a gente pode até fazer um link, pessoal, com esse quadro especial de fechamento, nós já estamos fechando, porque assim, ó, quando não se faz a prevenção, não se consegue proteger as crianças. Então a gente vai trazer aqui de forma bem breve crianças que, infelizmente, o Brasil não conseguiu proteger. Então, o caso do Henri Borel, a gente acabou de falar aí. Isso. Depois a gente tem o caso do Bernardo Boldrini, Uhum. tá? Que eu não sei como é que tá essa questão dos pais do... Do pai, né? Porque a mãe foi. A mãe, É. ela, vamos dizer, ela se suicidou, né? Isso, né? Enfim, e foi no Rio Grande do Sul, né? Isso. Essa é uma marca que a gente carrega, infelizmente, é uma ferida que é difícil de cicatrizar. O menino tinha 11 anos, né? E este menino é uma cicatriz para nós, porque ele entra nessa questão da prevenção. Ele Eu acho que, buscou. exatamente, eu acho que se a gente tivesse que falar de alguém que realmente prova que sozinho foi, tendo 11 anos, essa criança procurou a escola, procurou o professor, procurou o conselho tutelar, procurou o Ministério Público. Essa criança com 11 anos fez as instâncias todas. Uma amada, como se estivesse fazendo um processo. E ninguém ouviu. Então, é bem isso que a Sabrina falou lá no início. Não, e deixar bem Estejam claro. com os olhos abertos. Desculpa te interromper, Tati, mas deixar bem claro, gente, que a gente não tá criticando aqui, tá? A Exato. Tati não. Isso aí que a Tati tá falando não é crítica. Ninguém tá criticando aqui quem deveria ou não deveria fazer, tá? É um direito e um dever nosso. Então a gente tá falando de direitos e deveres. Mas eu tô Tá. criticando, sim. Eu tô. Caso Isabela Nardoni. Outro caso Tivemos aí, também chocante aí em também. 2008, né? O Brasil parou. Eles foram condenados ali por homicídio qualificado. E foi um marco aí do judiciário também, né? Mas eles são estrelas, apareceram aí em série, tudo. É. Procuraram atores globais
para poder retratar essas pessoas maravilhosamente bem. Nossa, parecia... Sinceramente, eu fiquei pensando, será que não compensa estar na cadeia? Porque assim, ó, fica famosa, viraliza. Olha o Instagram daquela Richthofen, para vocês verem. Viraliza, tá? Ganha série, biografia e tudo mais. Um ator da Globo te representando ali. Sei não, hein? Cigarrinho garantido. Caminha garantido. A depender se tu anda com Sandrão ou não, tu consegue ali umas coisinhas a mais. Reportagens tua ali, como é que é? Da entrevistas e tudo mais. Entrevista. Tu fica famoso. Famosíssimo. Olha o jeito de viralizar. Olha o exemplo que a gente está dando para as crianças. E o pobre professor dentro da sala de aula tentando ensinar que a vida vale a pena, que tu tem que ser correto, que tu tem que tratar com gentileza, né? E o pior, gente, o professor reconhecendo que existe tudo isso, que é o que nós estamos fazendo aqui, sem ter poder para resolver. Porque a gente comunica, nós encaminhamos, nós registramos, nós notificamos e fica por isso mesmo. Tudo no papel. E isso precisa mudar. Isso é de uma importância tão grande quanto foi o movimento Felca lá na adultização. Esse movimento aqui, essa conversa que nós estamos tendo aqui, na verdade é uma conversa que tem que ter sempre. De diversas maneiras, com diversas tentativas, mas ela não pode ser deixada para trás, porque senão nós vamos estar daqui a pouco falando aqui num outro programa de um outro caso de falha desse que vai continuar acontecendo. E amanhã... Enquanto nós estamos aqui, dezenas de crianças estão sofrendo violência. Enquanto este programa aqui está sendo gravado, diversas crianças estão sofrendo violências graves ou até sendo mortas, como o caso aqui que o Brasil não conseguiu proteger. Então, pessoal, a gente vai encerrando esse Sala Aberta de hoje, agradecendo, assim, ó, e que vejam esse programa. Vejam não só pelo contexto de reflexão, mas pelo contexto político, pelo contexto de que escola vocês querem para os filhos, porque vocês continuam levando os filhos e nós também. Então, é que escola queremos. E este assunto vai ter que retornar exaustivamente. E essa coisa de tratar esse pessoal como celebridade, da minha parte, terminou. Eu gosto muito de datas. Então, em 2026, para mim, terminou. Estão a meu serviço, escolheram estar a meu serviço. Assim como nós estamos lá dentro de sala de aula, a serviço dos alunos. Por isso estamos roucas aqui, por exemplo, hoje, de uma gincana, onde esse aluno aprende não só esporte. Esse aluno aprende sobre caráter, sobre regras, sobre gentileza, sobre acolher aquele coleguinha que perdeu e chorou, sobre ser carinhoso com o outro, sobre ajudar o outro, que é tudo coisa que está faltando aí fora. E vocês que estão assistindo, cada um de vocês aí sabe. Estou falando diretamente com cada um de vocês. E comigo também. Que aquilo, gosta disso, de dar uma moral. Não, também estou dentro. Então, muito obrigada. Obrigada às gurias de bancada pelo programa também, ótimo mesmo, assim, de muita reflexão. Até o próximo Sala Aberta. E você aí, comenta alguma coisa sobre a política, sobre a educação. E como é que tu quer essa escola? E comenta também por que os governantes estão sendo vistos como celebridades. Por quê? A gente fica até sem resposta. E não esqueçam, tá? Olhos e bocas abertas, tá? Não esqueçam. Obrigado aos patrocinadores. Então, até o nosso próximo Sala Aberta. E fora a escola do Instagram. Fora! Fora! E viva la revolução! Viva la revolução!